Olá, sejam bem-vindos ao programa Lasa e Convidados. Hoje, com a gente aqui, um querido amigo, Miguel Fernandes. Você que é engenheiro sanitarista, você que hoje preside uma das maiores associações da classe de engenheiros na área de saneamento, a ABS, Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas. Você tem no seu DNA a história do saneamento, que é uma história passada de pai para filho. Tem o nosso querido amigo e inteligentíssimo seu pai, Miguel Fernandes, que é uma figura fantástica, eu tive o prazer de conhecer, e eu estou muito feliz, você estar aqui. Lázaro, primeiro, obrigado pelo convite. Agora invertemos os papéis, né? Eu no seu podcast, sendo entrevistado. Muito obrigado pelo carinho. É uma honra poder estar aqui iniciando essa sua jornada agora também aqui como comunicador de podcast. Você vai ver que isso é uma cachaça vicia. Vai começar a querer gravar aí direto. Fico muito feliz da gente poder debater temas que eu gosto tanto. E pode ter certeza que a gente sempre vai abrir a agenda, não importa se a agenda tá apertada, para os amigos a gente sempre tem prioridade, a gente sempre abre espaço na agenda. Só para fazer uma pequena correção, eu saí da presidência do CREA, do CREA. Olha. Já corrigindo, né? Da ABS. Se licenciou, né? Eu tive que me licenciar para poder candidato a eleição do CREA. Só para fazer essa correçãozinha aí, para depois fica os caras que pegam o corte, ele tá falando e não é, aí a gente tem que se licenciar para poder ser candidato, mas foram 4 anos à frente da ABS, que é a principal entidade, o setor de saneamento e meio ambiente aqui no Rio de Janeiro, o qual eu me orgulho muito do trabalho que a gente desenvolveu, e aqui vai ser muito bacana a gente poder falar um pouquinho sobre isso, falar sobre problemas relacionados ao setor de saneamento e meio ambiente, especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, vai ser um prazer a gente poder trocar essa ideia hoje aqui. Muito bom. Também é professor. Sim, sou professor do Cefet. Vamos lembrar, professor do Cefet, filho de professor do Cefet. O meu pai foi professor da PUC. Professor da PUC, professor de engenharia da PUC. A gente tem esse lado aí também vocacionado da licenciatura, né? Acho que todo mundo gosta um pouco também, muitas vezes, dessa área. Professor Miguel Fernandes. Hoje o nosso papo com ele, Miguel Fernandes, falando sobre saneamento. Perfeito. Essa palavra que durante muito tempo foi sonegada, né? A gente ainda anda por lugares no estado do Rio de Janeiro que não tem saneamento. Ainda temos uma péssima cobertura de saneamento, e aqui com o Miguel Fernandes, que vai nos falar um pouco saneamento. Essa palavra, ela é bonita, ela soa bonita, todo mundo quer. Como é que você vê o sentido dela? O sentido dela. Vamos começar pela etimologia da palavra. É isso que eu quero. Eu ia chegar lá, da etimologia. Essa da galera, palavra. Os filósofos aí modernos, né? Cortella e tal, eles gostam de fazer essa... A palavra saneamento vem de sanos, né? Que tem a ver com tornação, tornar saudável. Então, são políticas públicas de infraestruturas urbanas relacionadas à saúde pública. Então, eu gosto muito de uma definição de um ex-professor meu, Eduardo Pacheco Jordão, que foi fundador da associação que eu presidi. Abraço, professor Jordão, estiver nos acompanhando aí. Abraço, com certeza professor. Estará. Ele chama de medicina preventiva. E por que eu gosto dessa terminologia, Lázaro? Porque melhor do que você investir em hospital, ou em farmácia, em medicação, é você nem ficar doente. Com certeza. Esse é o sonho. É o sonho. Né? Então, a população, ela demanda muito, é muito comum quando você faz pesquisa, a população demandar muito por infraestrutura hospitalar, infraestrutura de saúde, que eles chamam, né? E normalmente saneamento na pesquisa vai lá embaixo. Mas, na verdade, investir em saneamento é investir muito mais do que em saúde, é investir na prevenção para você não precisar utilizar instalações de saúde. Então, eu acho que falha essa parte da comunicação, setor, e vem melhorando de um tempo para cá.
Tanto é que saneamento é um tema que tem ficado muito no holofote, está aí cada vez mais em debate, e programas como esse, né, permitem que a gente traga ao público geral, público que talvez não seja um técnico especializado, como normalmente é o público para onde eu mais falo. É o público que tem que cobrar, que é o cidadão. Mas o cidadão, né? então, uma consciência do que isso significa. Consciência, né? Do que isso significa. Porque sem saneamento, Lázaro, não é possível se ter dignidade social. Não tem dignidade social, não se tem saúde. Sim. A verdade é que uma pessoa, quando vai para os pós-saúde, já tem estudos que comprovam isso, um percentual altíssimo por falta de saneamento. Sim. E por problema de água, porque saneamento envolve... Agora, explicada a etimologia da palavra, vamos explicar também... Infraestrutura urbana. O que envolve saneamento e, claro, estendido hoje a palavra saneamento ambiental, né? Sim. São 4 eixos principais de infraestrutura previstos em lei, que é o sistema de abastecimento de água, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, o sistema de manejo e drenagem das águas pluviais, que é o afastamento das águas da chuva, né? E, por fim, o sistema também de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, que é o lixo. Então, resumidamente, água, esgoto, drenagem e lixo são as 4 infraestruturas urbanas que abarcam o saneamento. Temas que não cabem em um podcast só. Temas que não cabem num programa só, porque, na verdade, saneamento ambiental, na nossa visão, como homem público, como político lá se vão 23 anos como de vida defensor pública. Da causa na como vida defensor pública, do meio ambiente. Já foi presidente da comissão. É um tema que ele tem que estar, até pela etimologia da palavra, como nós vimos aqui, tem que estar na saúde. Sim. Investir em saneamento básico deveria, inclusive, valer para aumentar os índices, né, constitucionais da saúde. Sim, perfeito. Porque quando você investe em saneamento, é verdadeira saúde. Quando você investe em hospital, você está investindo no tratamento de doença. Quando você investe em remédio, em medicamento, você também está investindo no tratamento de doenças. E o ideal é o que você falou, a qualidade de vida é não ficar doente. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo não gostaria de estar reclamando porque as filas estão lotadas. Eles gostariam de entender o que está levando as emergências estarem lotadas. Se nós temos uma população, em sua grande maioria, hoje entre 20 e 50 anos, que é uma idade que avançou-se no saneamento e nós hoje temos qualidade de vida aos 50 que nossos avós tinham com 20. Uhum. Então a gente está ou exageradamente, 40 a 20. A gente tem hoje, e dependendo do local, vive-se com uma qualidade de vida muito melhor. Então é dor de barriga que o povo não sabe o que está sentindo, que muitas vezes é problema da água. Né? O problema da criança brincando ali, várias crianças brincam dentro das comunidades em vala a céu aberto. E é falta de saneamento. Então, é um tema muito importante, mas eu tenho aqui também, hoje, para a gente dar uma dinâmica bacana no nosso programa, vamos lá. São 2 perguntas de pessoas. Opa. Pessoas que nossa equipe foi às ruas. Nossa equipe foi às ruas para entrevistar algumas pessoas, até para a gente não ficar só a gente no programa. Lázaro convida alguém pela... Lázaro convida e a pessoa fala e o nosso querido entrevistado responde. Então, vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Sérgio Silva, sou morador aqui de Saracuruna há 56 anos. Nós temos aqui um problema seríssimo, que é a falta de água. Semanalmente falta água aqui em nosso bairro. André Lazzaroni, isso tem solução? Bom, ouvimos agora o Sérgio Silva, lá de Saracuruna. Segundo distrito de Duque de Caxias. Segundo distrito de Duque de Caxias, que além do segundo distrito, Duque de Caxias, falta água também no 3º e existem relatos também no 4º distrito e no 1º distrito. Né? A gente não tem na Baixada Fluminense, de uma forma geral, o problema de água é muito sério. Sim. O problema de esgoto nem se fala. Se a gente for falar de drenagem... Não, estou dizendo figurativamente. Sim, entendi. Né? Ainda pior.
é pior, né? O problema do esgoto ainda vai pior. Se a distribuição de água é ruim, e muitas vezes os lugares faltam água durante a semana, porque tem manobra e tal, você vai poder explicar, até porque você foi da SEDAI, você conhece, foi engenheiro da SEDAI, você conhece esse tema melhor do que ninguém. Eu pergunto a você, a pergunta que o Sérgio fez, André Lazzaroni, isso tem solução? Eu pergunto ao Miguel Fernandes. Miguel, tem solução? Vamos começar pela pergunta, com a resposta de forma mais assertiva. Tem que ter solução. Não pode a população viver com problema de abastecimento de água, né? No Brasil, hoje, 15% da população não tem sistema de abastecimento de água. Uma população de 200 milhões, estamos falando alguma coisa na faixa de 30 milhões de brasileiros sem sistema de abastecimento de água. Isso é inaceitável. Exatamente. Não pode acontecer. Não pode acontecer. O novo marco regulatório, né, a atualização do marco regulatório, deu como meta 2033 para chegar a universalização. 100%. Muitas vezes a gente pensa que isso é um problema lá do Nordeste, região Norte tem muito problema também, mas é um problema que está aqui no Rio de Janeiro, que está aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, Duque de Caxias. Duque de Caxias, aqui ao lado. Um dos maiores municípios do nosso estado, aqui próximo a fontes de água, como ali na Serra do Tinguá, né, o antigo sistema Cari, que vai pegar água descendo ali pelas 5 linhas pretas. Xerém. Exatamente. Então, água em Saracuruna, tem água... Saracuruna tem um rio. Tem um rio. Que desce, né? Não, jamais. A Baixada jamais poderia passar por essa... O que acontece? Falta d'água. Não, nunca poderia, tá? Mas essa nossa região é uma região muito adensada. São só do lado oeste da Baía de Guanabara, onde está a Grande Rio, capital, com a Baixada Fluminense, na faixa de 9 milhões de pessoas. E você não teria água para abastecer toda essa população se não fosse uma transposição lá de cima do grande Rio Paraíba do Sul. Que é o Rio Paraíba do Sul, transposto para o Rio Guandu. Então, o sistema que abastece esse lado, principalmente falando, é o sistema Guandu, né? Claro que é interligado com o sistema Cari, que a gente falou que fica ali a região norte de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, que é um sistema de 150 anos, né? E o sistema Lages, que já pega o início dessa obra da transposição ali também naqueles complexos de hidrelétricas, né? Que vai fazer uns 100 anos que tem. Então, é um sistema antigo, um sistema que precisa também se pensar quando a gente se debate sobre segurança hídrica, a questão do ciclo de vida dessas obras, né? Esse é um tema muito complexo, tá, André? Porque muitas vezes, quando você faz investimentos de crises que não aconteceram, as pessoas não enxergam porque a crise não aconteceu. Mas depois que ela acontece, é o caos. Se você não tiver essa previsão e essa visão de estadista, de não deixar chegar ao ponto de crise, para poder fazer os investimentos necessários... Igual o Lacerda, né? Exatamente. O governo Lacerda fez a transposição, anos, né? Aproveitou a transposição. Quando você tem governantes também... Estadistas que deixam planos e metas, né? Que não somente usam as cidades e os seus espaços, seus territórios para promoção política, né, para ficar naquele, eu levei um cano d'água, tem muito isso tem muito no Nordeste ainda, esse tipo de política, não resolveu o problema de uma só vez, eles vão resolvendo e fazendo ali os seus currais eleitorais. Isso é péssimo, né? Isso é um modelo antigo, é um modelo que ainda funciona muito na Baixada, mas que a gente tem que mudar isso, e que funciona muito também na Zona Oeste, é uma tentativa. Né? Eu tenho muita dificuldade de falar mal dos políticos. Até porque eu me encaixo naquilo ali. Não tô falando mal dos políticos. Eu falo mal dessa política. Assim. Isso é muito ruim. A política boa é de levar a infraestrutura, de corrigir esse déficit. Um sistema antigo de 150 anos, que ainda continua funcionando, significa que há 150 anos alguém, com uma cabeça estadista, criou um sistema de água que hoje abastece uma boa parte da cidade. Família real, começou com Dom Pedro I, depois expandiu com Dom Pedro II, e funciona até hoje. E abastece, por exemplo, parte da região de Duque de Caxias. Para o Sérgio, respondendo claramente, tem solução. O que falta, na verdade, na minha visão, é
competência gerencial e foco nessa Posso questão. falar um pouquinho na mais minha visão. tecnicamente, se você quiser, André, porque eu conheço bem o assunto. Eu acho. Né? Professor dessa área. Na época que eu trabalhei na SEDAI, eu trabalhei nos projetos da região metropolitana e depois, fora da SEDAI, eu fui consultor do Plano Diretor Municipal de Saneamento do município de Duque de Caxias, do 2º Distrito, daquela região de Campos Elíseos, Saracuruna, né? Jardim Primavera. O que eu posso falar objetivamente? Ali está próximo da Reduc, desculpa. Próximo da Reduc. Ali você está no que eles chamam de ponta do sistema Guandu. Que é Ponta do sistema é a última linha. O final da linha. Final da linha. O sistema Guandu ele se divide em 2 grandes eixos, vamos dizer assim, 2 grandes artérias de abastecimento. Um é o túnel canal, pelo Lameirão, que vai abastecer a cidade do Rio de Janeiro, e o outro é o Marapicu, pela adutora da Baixada, que vai abastecer toda a Baixada Fluminense. E o Duque de Caxias fica exatamente no final dessa adutora, no final dessa artéria de água, vamos dizer assim, né? E ela acaba no 1º distrito, no centro de Caxias. Ela não chega a subir para o 2º distrito. Então é uma região que, de fato, você já não tem sistema de abastecimento chegando para o sistema Guandu, tá? Direito. Você tem alguns locais que chegando, mas como um todo não tem. Qual a solução hoje que a Águas do Rio está adicionando ao local? Primeiro lugar, ela está pegando uma adutora que existe, que vai para a Reduc, colocou uma estação de tratamento que pega a água bruta da saída do Guandu ali, do desarenador. Reduc é a refinaria Duque de Caxias, Isso. que fica ali em Duque de Caxias, na Washington Luiz. E nessa área. Nessa área, sim. Área. Tá pegando uma adutora que ela tem e pegando uma quantidade de água que a Reduc usa e está tratando para abastecer a população. É o antigo, quem é da área vai conhecer, antiga ETA Motocross, que agora chama ETA Reduc. Estação de tratamento de águas. Estação de tratamento de águas daquela região. Além disso, adicional a isso, qual o plano hoje que a Água do Rio está implementando para a região? E é um plano super moderno, de grande inovação. Ela acabou de ganhar um edital de concessão, onde os esgotos da região vão ser tratados e usados como reuso para a Reduc. E aí o rio Saracuruna, que hoje abastece a Reduc, passaria a ser fonte de água para a região. Olha que beleza, quer dizer, o que o Miguel está nos dizendo é que existe um projeto que só vai ser tirado também do papel porque hoje existe o compromisso da empresa que venceu a licitação de aumentar a distribuição de água e de coleta de esgoto. A empresa ela tem que universalizar os esgotos e o abastecimento de água até 2033. Olha aí. Essa é a métrica da empresa na região. Só que o que ela traçou como estratégia? Estou dando aqui uma informação bem, assim, poucas pessoas vão saber isso, como está acontecendo de fato. É claro que esse ainda está em fase de planejamento, ainda não está em fase de execução, e podem mudar alguns parâmetros de solução. Mas hoje, no dia que nós falamos, o direcionamento é esse. Mesmo que não se avance com esse direcionamento da água de reuso para abastecimento da Reduc, já existem soluções de ampliação da capacidade do sistema de abastecimento da região para melhorar o abastecimento tanto do Saracuruna, é um sonho antigo, como do 3º distrito. Isso é um sonho antigo de todos nós, do caxiense, que a Reduc participasse mais, né? E aí isso prova que a Reduc também está fazendo, né, uma parte ali, porque é social, a parte dela, né? Eles fizeram e a Águas do Rio ganhou. Olha que beleza. Esse edital, né, de concessão para a prestação desse serviço de abastecimento de água. Em quanto tempo você acha que A previsão são 3 anos. Em 3 anos, então, já vai começar a melhorar? Eu acho que a partir do ano que vem você já começa a sentir algum tipo de melhora. A partir do ano que vem, olha aqui. 2024 você já vai começar a sentir algum nível de melhora. Isso é muito bom, porque na verdade é bom saber que a Reduc, porque a gente critica também, tem que falar bem, a Reduc entrou na briga para trazer água. Ou ela foi... De certa forma ela foi pressionada. Mas tudo bem. Mas o importante é dizer, a Reduc foi pressionada, a refinaria,
mas está tirando politicamente. Nós sempre pressionamos a Reduc ali, porque ela tem que contribuir mais. Claro. Para o município. Não Até que ela não... porque pela lei... Só impostos? Pela lei de 1997, a lei das águas, a 9.433, o uso prioritário da água é para abastecimento humano e dessedentação animal. Então, aquela água do Saracuruna, não querendo falar aqui nenhum problema com a Reduc, eu acho que a Reduc está lá, a Reduc gera muita riqueza. Não, ninguém está região, contra a ninguém Reduc querendo aqui, tirar não. A Reduc não. tem que resolver a solução. Mas o que a gente quer é que a Reduc participe mais, é diferente, a Petrobras. Legal, né? Aquela água seria para o uso prioritário do abastecimento humano, mesmo que ela tenha nascido, né? Quando a Reduc nasceu, não existia aquela população, e aquela fonte de água foi uma tomada decisória prioritária para a Reduc se instalar ali. Não, maravilha. Ó, agora pra gente avançar, né? Vou chamar aqui mais um vídeo. Opa. Tem mais um vídeo, Miguel, do Paulo Roberto. Meu nome é Paulo Roberto, moro aqui em Saracuruna desde 1970. André Lazzaroni, existe opções ou soluções para esse problemas que venham causando Saracuruna? Muito inseto, saneamento básico aberto, esgotos abertos, valas abertas. Eu agradeço se você tiver alguma solução. Bom, Miguel, mais um morador de Saracuruna relatando que além da falta d'água, que nós ouvimos o Sérgio, agora nós ouvimos o Paulo falando da questão dos insetos, das questões ali que nós também tratamos aqui, da falta de coleta do esgoto, né, e do saneamento. Perfeito, André. Paulo, a pergunta Paulo. dele, a pergunta do Paulo. Salve, Paulo. Eu acho que aí é legal quando você começou a trazer o conceito de saneamento ambiental, o conceito de saneamento integrado, né? Você vê, a solução que hoje está sendo proposta é de você resolver o problema dos esgotos e, com a resolução dos problemas dos esgotos, gerar uma solução para a água, através do reuso, fornecendo água para o complexo industrial, né, ali petroquímico da Reduc, e liberando as fontes de água existentes para o abastecimento da população. E isso tudo se congrega, né, André? Um não anda sem o outro. Sem o outro. Então, por exemplo, se tiver falha na coleta do lixo, vai poluir também o manancial de água, que não vai ter disponibilidade. Mesmo que você colete o esgoto, se você não resolver o problema do lixo, vai ter os vetores das doenças, dos mosquitos e tudo mais. Então, você precisa pensar de forma transversal e holística o sistema como um todo, né? E a gente vai falando de saneamento, falamos de água. Vimos aqui a questão das valas a céu aberto, da não coleta de esgoto, o que causa doenças, causa proliferação de vetores, né? Que se chama aí, vetores. Vetores são os ratos, os mosquitos. Isso, eu ia explicar. Desculpa. Meu Deus, não, mas você fez muito bem, porque professor é assim mesmo. Quando a gente não sabe, professor já entra explicando. Você botou a bola quicando, eu chutei. Mas fez muito bem, mas por isso que é Lázaro e convidados, não é só o Lázaro aqui, não. Aqui é um espaço para a gente poder amplificar as vozes. Aqui o nós, nossa ideia, até falando para quem está nos assistindo, nossa ideia é que esse programa gere boas ideias, e boas ideias nós sabemos que geram boas soluções, né? Esse é o espírito do nosso programa. Muito bacana. Gerar boas soluções e trazendo pessoas com boas ideias. Eu posso falar para o Paulo, que talvez seja aí um alento para ele, né? Com a concessão dos serviços de água e esgoto que ocorreram em Duque de Caxias, quem ganhou o bloco foi a Águas do Rio, que pertence ao grupo AEGE, né? E as métricas de investimento, elas trabalham para que até 2033 você tenha universalizado todos esses serviços, tá? Eu não vou me lembrar agora de cabeça essa região, como está o cronograma e o prazo previsto, mas a forma de pressão possível, claro, pressão social e tal, mas quem regula o acompanhamento do avanço desses serviços, né, e desses investimentos necessários para que os serviços sejam efetivados é a agência reguladora. A Genersa. Exatamente. Então, é através da Genersa, que tem que ter um corpo técnico qualificado, e nós defendemos isso bastante dentro da associação,
que você pode ter, que tem esse papel de fazer esse acompanhamento. E isso é uma coisa nova, tá, André? Porque antes esse papel ficava muito sobre a prefeitura, de fazer a pressão junto ao governo do estado e tal. E isso mudou agora. Por isso é que vai também, a gente percebe que... a verdade é assim, quanto mais pressão popular, social, agência reguladora e o executivo também, municipal, tem que fazer a parte dele. Se as obras também estão mais lentas, eu sempre critico, é o executivo municipal que não está em cima fazendo, porque quem pode fazer a maior pressão... Porque tem uma parte que não depende do saneamento, que é a parte urbana. Que é a parte de drenagem, macrodrenagem. Macrodrenagem, sem sombra de dúvidas, mas todo o conceito urbanístico... Também de urbanístico. Toda a parte urbanística não cabe à companhia de saneamento. Cabe... Para onde vai passar a rua, e isso muitas vezes o saneamento não avança e não chega, porque a prefeitura acaba atrasando nos investimentos urbanos. Sim. E esse é um debate profundo também que tem que ser feito, porque as concessionárias, elas pagam 3% da receita dela para a prefeitura, dinheiro qual deveria ser revertido para as obras de infraestrutura urbana. Sim. E pagaram um valor significativo durante o processo de concessão, um valor de outorga, valores bilionários. Dinheiro que já foram 17 bilhões... né? Salvo engano. Total? Total, 17 bi. Total, quase 30, mais de 25 bilhões. E Duque de Caxias recebeu uma grana enorme, já acabou. Os outros municípios, o próprio estado hoje está com dificuldade financeira. Pois é. Né? E não foi, na nossa visão, esse dinheiro não foi para onde deveria ter ido. O dinheiro deveria ter ido para a infraestrutura urbana. É o que a associação também que eu presidi defendeu fortemente. Uma pena. Perdemos uma oportunidade. Perdemos uma oportunidade. Erro estratégico de avanço dos serviços e vai acabar retardando a universalização, porque se você não chegar com a urbanização... Vamos fazer um novo marco, né? Como tudo no Brasil, com a né? urbanização, você não consegue chegar com saneamento também. Eles colocam um marco e esse marco é sempre esticado. Assim foi do marco para acabar com os lixões. Pois é. Agora universalização da água, falta de saneamento, enfim. São essas críticas que não podem deixar de serem feitas. Né? E quando a gente fala também, por um lado, a gente percebe que as pessoas reclamam da falta d'água, falta de saneamento, mas existe também... nas pesquisas que nós fizemos, Miguel, quando a gente fala que as pessoas não falam de saneamento, você falou aqui, elas reclamam. Isso melhorou nos últimos anos. Elas reclamam, mas não sabem efetivamente que aquilo é saneamento, que aquilo, elas falam da questão do meio ambiente, elas falam da falta d'água, elas reclamam muito do esgoto a céu aberto e uma reclamação pesadíssima, chuva. Enchente. Na Baixada tem muito enchente. Por quê? Você que é especialista nessa área de drenagem. Tem um lado que é, vamos dizer assim, geográfico, né? Em você tanto é que o nome Baixada vem das planícies, né? Sim. De regiões baixas que naturalmente podem representar alguma dificuldade urbanística na hora da ocupação. Mas veja bem, você quando não tem o problema da área baixa, você acaba tendo o problema da encosta. Por exemplo, quando a gente chega na região serrana e as tragédias que acontecem nas épocas de chuva. A verdade a engenharia tem que chegar antes da ocupação. Quando ela não chega, começam a dar vários problemas. Essa é a realidade. E aí, mesmo que ela chegue depois, ela tem que chegar de forma efetiva. Não pode chegar como maquiagem. É isso. Entendeu? Então, assim, no caso da drenagem, ali você tem que fazer intervenções, muitas vezes de forma significativa, para poder garantir, porque a água não tem o que fazer. Quando chover, vai descer a água, e essa água tem que ir para alguma região. Tem que ir para algum lugar. Tem que ir para algum lugar. Não tem como sumir com a água. Então, as estratégias possíveis, né, elas são calcadas sempre em três
eixos. Ou infiltração, ou retenção, ou manejo. O manejo é o transporte daquela água para algum local. Então, a infiltração é uma técnica muito bacana, hoje cada vez mais difundida, mas ela tem limitações. O solo tem uma capacidade de infiltrar definida. Você não consegue pegar e infiltrar toda a água do chuva, a não ser que você more numa praia, num areal. Aí acontece. E é um fenômeno interessante, que às vezes chove tanto que chega a transbordar essa água da chuva e a areia vira toda tipo lençóis, assim, que nem a região dos lençóis maranhenses. Tem uma região aqui no estado do Rio de Janeiro que acontece isso, que é aquela região ali do Porto do Açu. Tirando essa exceção, que também é uma questão geográfica, topológica, né? Em geral, o que vai acontecer é uma parte você consegue infiltrar e consegue mesmo, dependendo do tipo de urbanização, quanto mais vegetação e tal, menos asfalto, você consegue melhorar. Isso reduz o problema, mas não resolve. E aí você vai ter as estratégias de retenção e manejo. A retenção, a lógica, é que nem foi feito aqui agora na área da Tijuca ali, com os piscinões. Né? Então você pode fazer os polders, tem umas estratégias de ali na Tijuca melhorou muito, né? Olha, eu dou aula no Cefet ali na região da Tijuca, no Maracanã. Ali resolveu, né? Do lado da Praça Bandeira desde 2016. Nunca mais alagou o Cefet. Antes, todo ano, alagava. Eu lembro disso. Eu estudava na Veiga de Almeida, estudei ali do lado. Do lado. Eu tinha dias que eu tinha que... Não podia sair quando eu chegava na faculdade e começava a chover, eu tinha que esperar a chuva. E era mais de uma vez ao ano que acontecia o problema. Mais de uma vez ao ano. E essa técnica de retenção bem executada por engenheiros especialistas na área, tem que operar direito também, porque não adianta fazer a obra, é uma obra que requer operação. Porque qual é a lógica? Quando começa a chover e sobe o nível do rio, chega um determinado nível que você vai transbordar o rio vai extravasar para esse grande reservatório. E depois que passar... O famoso ladrão, né? Exatamente. Vai passar do ladrão para dentro de um reservatório. E depois, quando o rio começar a diminuir, porque parou a chuva, você bombeia essa água de volta para o eixo do rio. Mas se você tiver problemas, como, por exemplo, não bombear... não ter essa passagem, não ter a manutenção correta, não deixar juntar muito lixo, esse tipo de questão, aí vai falhar. Lá em Macaé, vou dar um exemplo aqui que as coisas, até tem vários exemplos, mas vou dar ali na Lagoa, a de Macaé. Ela, todo ano, tinha uma chuva muito forte e o extravasor não estava funcionando. Alagava regiões. Não alagava e tinha um problema seríssimo, porque alagava praticamente a cidade inteira. Vai tudo para ali. A drenagem ela é feita na praia. Para onde vai? Para quem mora no Rio de Janeiro, para onde vai a drenagem? Para a praia. Para o mar, para os lagos, para os rios. Para a praia aqui, mas vai para o mar, para os lagos. A água tem que ir para algum lugar. Não adianta, vai ficar parada em algum lugar, tem que ir. Então, essa... E agora eu me... Macaé. O que nós fizemos? Pegamos o problema da lagoa, fomos no INEA e conseguimos a obra do extravasor. O canal Mas quando enchia, o que eles faziam? Eles arrebentavam toda aquela área de proteção, a faixa de areia na lagoa, e demorava-se meses para ela recuperar a sua... Aí fizeram uma comporta para regular a vazão. Quer dizer, solução também para o ideal. Perfeito. Entre o ideal e o possível, porque o ideal a engenharia chega antes, mas não chegou. No nosso estado, no nosso município, foram poucos os lugares que a engenharia chegou antes. Verdade seja disso. Infelizmente isso é verdade. Mas o ideal... seria o possível, tem soluções. Mas a solução da operação da comporta já falou é uma aqui solução ruim, não. É uma solução, tecnicamente falando, que pode ser defendida. Não, mas ela desde que bem operada. Não, ela tem que ter a operação. Ali na própria Lagoa Rodrigo de Freitas opera sim. Opera sim. Então, existem soluções que depois que foi criado o problema, as soluções elas precisam existir. Porque as pessoas falam, mas nunca vai acabar a enchente aqui na minha cidade de Duque de Caxias, por exemplo, ou de Nova Iguaçu. Não tem solução. Não é executada. Mas os políticos sabem a solução.
Os gestores sabem. E é importante penso falar que que saibam, né? canalizar rio não é obrigatoriamente uma boa solução. Nunca foi uma... Quer dizer, desculpa. Tá? Né? Não, pode até ser... Lá atrás, a retilinização dos rios, a canalização, aquelas obras de você concretar a encosta, isso não... Essa solução é uma solução de, sei lá, 100 anos Eu acho atrás. que, em primeiro lugar, é o seguinte... Tem mais de 100 anos essa solução, né? Eu acho que isso é um problema que nós temos aqui no Brasil, que a gente precisa repensar isso. O rio é uma dádiva para o município. É uma dádiva. E nós tratamos muito mal os nossos rios urbanos. Muito. Muito mal. Porque a engenharia não chegou antes, Miguel. E aquilo ali bem urbanizado é uma coisa assim maravilhosa. É uma fonte de água, é uma fonte de lazer, tudo, de lazer. De espelho de água que pode ser linda. Agora, então, assim, a gente precisa recuperar os nossos rios urbanos. Mas não existe política pública para isso. E a canalização... O que a gente percebe é isso. E a canalização dos rios, que é fazer exatamente o que você falou, concretar e tal, vai no sentido inverso. Eu vou dar um exemplo para você na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, em Seul, o prefeito de Seul, nos anos 2000, ele fez uma política de recuperação dos rios de Seul, de uma região de Seul. Foi tão elogiado o projeto que ele fez naquele local, que ele virou depois presidente da Coreia do Sul, pela recuperação que ele fez de um bairro de Seul, que era a capital, né? No sentido de recuperar o rio naquela região. E fica lindo, depois quem quiser procurar, pode ver aí. Não, a Alemanha recuperou todos os seus rios a urbanos. Europa, você chega em Paris... A França recuperou os seus Londres, rios. o Tâmisa. Os rios são fontes de inspiração. A gente tem caminhado muito pela Baixada, né? Nesses últimos dias dessa nossa jornada política, que lá se vão 23 anos, vou para 24 anos ano que vem. Opa! Tenho caminhado muito ao lado de um grande companheiro, Zito, que está junto com Zito, conheço já de longa data também. Zito, nós estamos caminhando muito por Duque de Caxias, né, na pré-campanha. Salve, Zito. Salve, Zito, grande Zito. E a filha dele também, Andréa Zito. Andréa Zito também, tem caminhado muito ao nosso lado. E a gente está visitando os distritos, né? E essa questão do saneamento, o tempo inteiro, ela é questionada nas ruas, né? E a gente tem debatido muito isso dentro do Partido Verde, tudo isso que a gente coloca aqui, e por isso que eu fiz questão de chamá-lo, a gente está colocando como debate interno do Partido Verde para políticas. E várias dessas suas ideias, né, nós já estamos incorporando no nosso plano de governo, porque é importante, né? Nós temos inclusive um site que nós vamos lançar, que é o Caxias do Futuro, para as pessoas mandarem sugestões, questionamentos, explicar lá o que a gente pretende na área de saneamento, que é nosso tema aqui hoje. Né? Os piscinões, que podem ser uma solução e que serão uma solução. Sim. Porque ali nós deveríamos estar usando isso. Não faz sentido você ter no centro ou em qualquer bairro da cidade do Caxias, uma cidade que está na beira-mar, né? Teria condições de escoar toda a sua água para o mar, a água pluvial, que é água de chuva, que não é água contaminada, mas não faz por incompetência de gestões. Então já está lá, tudo isso que você está falando aqui é bom, porque nós já estamos incorporando, pegando as ideias, falando, vamos fazer com que acabe as enchentes, né? Cabe essas chuvas, a chuva não tem como acabar, mas acabem as enchentes, né? Graças a Deus, porque nós precisamos de água. Né? A chuva é fonte da nossa água que a gente bebe. Então essa é um ponto, e a gente está nessa pré-campanha, Miguel. Perfeito. Pegando aqui suas ideias. Dá mais ideias pra gente, então, Miguel, assim, que é importante. O Partido Verde é vanguarda na discussão ambiental. Verdade. Né? Historicamente. E aí eu acho muito bacana, André, esse lado que você está colocando e no eixo da recuperação dos rios, com uma estrutura urbana. Sim, de lazer. Quer dizer, você imagina lá, hoje eu passo ali Pode ser até dependendo do rio, até de transporte, conforme for, entendeu? É verdade. Então, assim, em primeiro lugar,
Eu acho que isso está no DNA do Partido Verde, tem que estar no programa, né? Caxias, especificamente agora falando, como você bem colocou, tem balneário. Tem. Se você pensar estrategicamente, o valor que aquilo poderia ter se recuperado a questão do saneamento e a despoluição daquela região, né? E aí, o valor, nós estamos aqui falando de valores sociais, mas e o valor econômico de que tudo, tem? todos os valores. Né? Todos os valores. Então, imobiliário. Todos né? os valores. Todos os valores. Então, assim... Recuperar os rios de Duque de Caxias vai ser uma missão que nós enfrentaremos. Se tivermos essa oportunidade bacana. em Duque de Caxias com o Zito, eu quero deixar claro à população que nós vamos lutar, porque eu lembro da minha mãe, Duque de Caxias, agora isso aqui, pum. Duque de Caxias, pra gente falar especificamente da nossa cidade, Duque de Caxias existem crimes ambientais que foram executados há 40, 50, 60 anos atrás e que até hoje não foram solucionados. Poderia dar aqui o lixão de Gramacho, está lá até hoje. Isso é uma... Está retornando, né? E tá retornando clandestinamente. Pois é. Que é a pura vergonha do Estado, né? Uma vergonha a gente saber que o lixão de Gramacho está voltando mais de Jardim Gramacho. O lixão de Jardim Gramacho, que chamam de aterro controlado, está voltando clandestino. E a gente, os rios, né? Quem é que vai utilizar um rio? Não tem como. Quem é que vai recuperar, por exemplo, a Cidade dos Meninos? Que é um crime ambiental que está lá até hoje. É verdade. E aí não é saneamento, é um crime ambiental pó de broca, que ficou claro que o BHC, né, que era muito utilizado na década de 60, 70, e depois ele foi proibido e lá ficou uma montanha. E uma cidade surgiu, Cidade dos Meninos, e um índice de câncer enorme. Descobriu que aquele produto era cancerígeno. Caramba. E está lá até hoje. Então, assim, eu poderia aqui dar vários exemplos de encostas que até hoje não foram solucionados, crimes ambientais ocorrendo à torta e à direita em Duque de Caxias e na Baixada Fluminense. O desafio é muito grande. E no estado do Rio de Janeiro. Aliás, o estado do Rio de Janeiro, em todas as áreas, tem deixado a desejar. Todas as áreas. A gente tem reclamado muito. E falta de saneamento. Agora... Nossa esperança é que esse leilão dê certo, que as empresas privadas prestem um bom serviço, cumpram o contrato, não igual a Supervia, que até hoje não deu jeito no trem. Esse tema é importante, André. O metrô que não funciona. Porque para que funcione, não basta fazer só a concessão. Esse é um tema muito importante que você está colocando, porque às vezes é vendido, agora que fez a concessão vai resolver. Quem dera se fosse assim. Vai fazer a concessão de tudo, entendeu? Mas não é assim na prática, a gente sabe que não é. Então, se você não tiver uma atuação forte de estruturas de regulação, no caso do saneamento, que é um monopólio estrutural, você não tiver essa estrutura de regulação, sendo atenta ao controle do modelo tarifário, porque senão as pessoas começam a não pagar pelo serviço e aquilo colapsa. Né? E por fim, ao pagamento da outorga, que foi uma antecipação de receita, não ser investida em estruturas correlatas ao setor do saneamento, que tem déficit, porque assim, se você antecipa uma receita de algo que já está funcionando plenamente e você investe em outra área, tudo bem, sei lá, mas assim, pode ser. Sim. Mas numa área que tem um déficit gigantesco. Hoje o déficit de saneamento no estado está girando em quantos por cento? Você quer que eu fale o número real, o número oficial ou a realidade? Eu quero o número... Eu acho que a população quer o número real. Então, eu quero o número real. A realidade... Eu sempre prefiro uma boa verdade do que uma verdade não boa do que uma boa mentira. Então vamos lá. Na realidade, quando a gente fala de esgotos, coleta e tratamento de esgoto, hoje você vai ter
só na cidade do Rio de Janeiro e mesmo assim não em todas as áreas. Você já vai ter déficit no tratamento. Se for no tratamento. A gente se entrar na coleta, tratamento, da cidade sim. do Rio de Janeiro, você vai ter, na cidade do Rio de Janeiro, majoritariamente com coleta. Pode botar um índice lá para cima, em torno de 70%, 80%. Hoje eles falam de mais de 90% e tal, mas quando vai para Baixada, é ao contrário, é o inverso. Praticamente zero. Na prática, praticamente zero. Ali Tratamento zero. Tratamento zero. A coleta... Zero, porque se mistura com a água da chuva e vai cair normalmente nos rios urbanos. Quer dizer, você não tem nem coleta... Tem coleta fantasiosa, né? É uma coleta que é uma coleta, a famosa fake news, né? Não, na verdade... Porque não é verdadeira. Se ela tem uma coleta de esgoto que cai na drenagem, de água pluvial, ela não é uma coleta verdadeira. Não, você poderia até, existe, tecnicamente falando, um modelo chamado sistema unitário, que poderia ser dimensionado para isso, mas não é. Então, o pior dos mundos, não é nem um sistema unitário, nem um sistema separador absoluto. Entendi. Então, o que acaba acontecendo é que os rios viram grandes galerias de esgoto a céu aberto. É isso, e são chamados de valões. Pois é. Aquilo que as pessoas chamam de valão, na verdade, são rios que foram utilizados como... contaminam o solo, e os locais onde não chegam água e usam poços estão com o solo contaminado, e aí ali... São anos contaminando. Acaba sendo um problema sério de saúde pública, como você colocou, que pode gerar câncer, problema renal. Segundo o distrito, tem muito problema renal por esse problema de uso de água contaminada de poço. Tá? Você pegar o índice do DataSUS de problema renal daquela região do segundo distrito de Duque de Caxias, ele é 10 vezes maior do que a média estadual. Então, Duque de Caxias hoje tem um problema. Por isso que agora eu entendi por que a população de Duque de Caxias reclama da falta de hospital, porque na verdade não tem saneamento. Então, provavelmente, quando se fizer um corte, isso nós vamos fazer, a transparência é um compromisso da nossa caminhada. Fundamental. Falei para o Zito isso, falei, Zito, a gente tem que dar transparência e utilizar o orçamento participativo. A população precisa saber quanto tem de dinheiro real para gastar e investir. Uhum. Não pode ser na cabeça só do gestor, porque as pessoas precisam decidir o que é mais importante. Mas é importante levar a informação para que as pessoas Agora, as pessoas precisam... Essa é uma informação que eu não sabia, que existe um índice de problema renal grande no segundo distrito e que provavelmente as internações, quando a pessoa vai lá no hospital, isso está refletindo no SUS, está refletindo num atendimento ruim da saúde pública. Um cara quando que você vai vive com condição de hemodiálise é um negócio super complicado. André. Muito mais complicado. E não precisa... Poderia não ser evitado. Não precisaria ter. Não é uma doença, a pessoa hoje está nos vendo, ela é uma doença adquirida. Olha que isso é um tema super sensível, tá, André? Porque as pessoas, quando ficam sabendo disso... Ficam revoltadas. Mexe com... Mas é claro. Porque quando eu estava fazendo plano diretor de saneamento básico, a gente pegou a situação, tinha na participação lá, que a gente faz as audiências públicas, tinha cidadão participando no segundo distrito que fazia hemodiálise e achava que era um problema genético, porque ele, a família dele e outras pessoas tinham. Foi adquirido. E, na verdade, foi adquirido em virtude do consumo da água. Água é assunto sério. Água é assunto sério, é questão de sobrevivência humana. Uhum. E nunca foi tratada como deveria. Aí a pessoa vem, bota aquele... Acaba com a lama, que é importante, mas não faz o saneamento. Então a gente foi construindo as grandes obras de infraestrutura, na verdade, elas nunca existiram de verdade. Elas resolveram paliativamente um problema, mas não foi feita a infraestrutura como ela deveria ser. Por isso que eu falo sobre saneamento, com água, esgoto coletado. Não adianta você chegar, nada contra os programas de distribuição de renda, eles têm que existir. Mas não adianta só chegar com o programa de distribuição de renda. Não adianta. Se você não chegar com uma infraestrutura básica, como é o caso do saneamento, você nunca vai levar a oportunidade do desenvolvimento da região. E não, a gente diz isso muito nessa nossa caminhada, eu percebi não adianta chegar o Estado ser reconhecido pelas comunidades, principalmente aquelas em áreas que se chamam áreas de risco ou áreas
com questões sociais sérias, o Estado chegar só com a polícia. Sim. É o que essa população mais conhece, o Estado enquanto polícia. E o saneamento que não chegou, Serviço. e a água que a pessoa está bebendo, água contaminada. Se fizer um trabalho sério, e será feito. Se tivesse sido feito, não chegaríamos onde estamos. Então, não foi feito como deveria. Incompetência, falta de conhecimento, maldade política para colocar aquela população amarrada eleitoralmente com político. Existe, infelizmente, também muitas vezes. São vários fatores. Caminhão-pipa, né? Com certeza, caminhão-pipa, porque aí tem o fulano da pipa, que ganha o votinho dele lá distribuindo pipa. Existem os atravessadores e os ganhadores da miséria. Ganham e lucram com a miséria, a gente sabe disso. Mas nós, que estamos na linha de frente, na política pública, nós não podemos nos render a isso. Perfeito. Então, a Duque de Caxias já era para ter água de qualidade, coleta de esgoto, porque é uma cidade rica. Quase É uma 1 milhão de cidade, habitantes. 1 milhão de habitantes e 6 bilhões de orçamento anual. dinheiro, né? Não é possível que isso não tenha sido feito até hoje. E não é, vamos fazer, não, mas tem que saber fazer. Porque tem verba internacional. Sim. Verba internacional custo zero para o município. O povo não sabe disso. Verba internacional. Aliás, a população não sabe e natural que não saiba, porque ninguém é obrigado a saber, mas o político tinha que saber. Onde é que estão as fontes de recursos que eu vou buscar? É falta de competência gerencial. Nasce da boa engenharia. Aí é legal que a gente pode fazer um link com o CREA, porque a maior dificuldade da busca dessas fontes de recursos, muitas vezes, é a ausência de projetos adequados para a realidade local. Falta de engenharia, falta do profissional técnico capacitado, mas principalmente falta de competência gerencial. Porque se você não faz um concurso público... Tem que prever... Como é que uma empresa... Como é que, por exemplo, Duque de Caxias não tem um corpo de engenharia? Por isso que o município do Rio avançou, porque tem um corpo técnico de engenharia na Rio Águas, tem corpo de engenharia na Rio Luz. Essa é uma boa proposta. Por que não criar uma Rio Águas, uma Caxias Águas? Isso é uma excelente proposta. Estará na nossa... a gestão e ajudar no acompanhamento dos contratos de saneamento, como faz a Rio Águas para o município. E tem que ser feito, e para levar projetos também. Tem que criar um setor de projetos com engenharia. Isso é uma boa proposta. Mas essa é uma proposta, estará no nosso... Acabou de surgir aqui. Por isso que serve esse... Na verdade, o Lázaro e Convidados é uma arapuca para os inteligentes, para os meus amigos inteligentes. Que eles vão dando solução aqui e a gente vai levando para o nosso... Caxias Águas. Águas Caxias. Águas Caxias. Águas de Duque de Caxias. Pode ser o nome... Aí o que depois importa vocês melhoram. Aí fala com os comunicadores. é ter uma empresa que, em Duque de Caxias, com seu corpo técnico, de engenheiros que possam... Uma desenvolvedora de projetos. Sim, né? Fundamental. E aí, por Fundamental. exemplo, o Conselho de Engenharia, o CREA, o qual eu estou hoje disputando a eleição para a presidência, pode ser um grande parceiro. Não tem Porque dúvida. pode pensar estrategicamente o Estado em diversos um banco de projetos onde o CREA, com a mão de obra especializada, pode estar trazendo soluções. E o município, quando for contratar aquela obra financiada através de mecanismos que existem nacionais e internacionais, que também tem no Ministério das Cidades, Sim. Caixa Econômica. Não, mas muitas prefeituras não vão. Não consegue porque não tem um projeto. Não, muito mais do que só não ter o projeto, ficam com medo de pegar o dinheiro também federal. Por aí são outras questões, mas não diria que é o caso de Duque de Caxias. Mas o projeto, ele é um empecilho, a falta de projeto, com certeza. E muitas vezes até gera retrabalho e isso acaba gerando um problema sério de aumento de custo, que é confundido com a questão da corrupção. E aí é um caos. Porque o problema, muitas vezes, eu falo assim, a obra é superfaturada. A obra superfaturada, muitas vezes, é por falha de projeto de engenharia.
a previsão inicial era de 100, custou 200. Ah, foi roubo? Não, não foi roubo. Foi um projeto mal feito, que não previu um monte de coisa que tinha que fazer e na hora teve que refazer. Existe também a questão da corrupção, a gente não pode negar. Não, tudo bem, mas são problemas distintos. São problemas... Não, eu sempre digo isso. A percepção da corrupção ela é muito pesada. A gente sabe que é um câncer em qualquer sociedade. Onde tiver ser humano, tem corrupção. Né? Essa é a realidade do mundo. Seja maior, menor, mas está lá. Esse câncer está lá. Mas muito pior do que a corrupção no Brasil, que a gente percebe mais a corrupção, mas é a incompetência. A ineficiência. A ineficiência da máquina pública e a incompetência do gestor. Uhum. É aquela história, eu vou votar no fulano porque ela é gente boa, mas não vota no outro que é mais competente, que sabe mais o que está fazendo, que tem uma formação, que tem história com resultado. Tem história com resultado, que tem compromisso. Isso. Então, assim, e às vezes... E muitas vezes também se vota naquele que dá o dinheiro, né? Vende o seu voto. Esse é o grande, para mim, dessa política que a gente vive, a parte mais terrível que tem é a venda do voto. É a compra do voto. Eu acho a compra do voto, a voto pelo medo também é terrível. Voto em áreas dominadas pelo crime organizado. E é até difícil nessas áreas você levar saneamento. Aí não é nem culpa do gestor. É um desafio amplo, mas é um desafio que o desafio é muito grande. Tem que buscar reverter, né? Eu quero, Miguel, mais uma vez te agradecer, né? Essa sua aula de saneamento. Tem muito para a gente falar de saneamento. A gente poderia falar de vários programas que se perderam, né, na área do saneamento, programa de despoluição da Baía de Guanabara e vários outros programas que Caxias é fundamental, as pessoas às vezes não sabem, mas Caxias é um grande município limítrofe da Baía de Guanabara, Sim. do fundo da Baía de Guanabara, numa área onde a hidrodinâmica da mudança de água é menor, porque está bem ao fundo. Sim. E é fundamental as estruturas de saneamento de Duque de Caxias que funcionem para que você possa chegar na despoluição da Baía de Guanabara. Essa lógica integrada de todos os municípios, ela precisa acontecer para que a gente alcance esse objetivo. Eu fiz parte da CPI do programa de despoluição da Baía de Guanabara e até hoje ele não terminou. Fizeram com dinheiro, o que era parte internacional foi feito, o que era parte nossa não foi feito, que era a coleta para levar para a estação de tratamento. Enfim, estamos chegando aqui ao final do primeiro programa Lasa e Convidados. Agora o público faz. Lasa e Convidados. Uma aula de saneamento, uma aula da importância do saneamento na saúde, quer dizer, saneamento vem de saudável. A caneca já tem, a caneca tá aqui, ó, a caneca André Lazzaroni, essa caneca todo convidado que vier aqui, a Simone falou pra mim que ela vai dar um. Opa! Eu quero... Agora eu gostei, hein? Agora eu vi vantagem, Agora né? eu vi vantagem. Você sabe que eu adoro caneca, copo. Você é colecionador? Eu sou. Já fazendo pedido, né? Miguel Fernandes e Fernandes, boa sorte nessa sua jornada. Muito obrigado. Boa sorte ao CREA. na nossa jornada aí. Miguel, tenham a certeza, vocês estão nos acompanhando. Miguel está no nosso projeto para Duque de Caxias, nossos planos, né? Porque vencendo o CREA mais ainda, essa parceria de Duque de Caxias vai acontecer de verdade com o CREA. Compromisso nosso com toda a Baixada Fluminense, em especial o município de Duque de Caxias, que é um município muito importante, né? A gente ter projetos específicos para o avanço dos setores das engenharias e da agronomia e das geociências. Não se faz um país sem engenheiros. Essa é a grande realidade. A gente precisa, você que é jovem, está nos assistindo, faz um apelo para a juventude, porque nós temos um programa... Não pode acabar a engenharia. Uma proposta de um programa chamado CREA Júnior, onde uma das ideias bem interessantes, e eu tenho certeza que a gente vai ter bastante adesão em Caxias, que é levar a engenharia, o CREA, às escolas.
Muito é bom. mais do que dialogar com o estudante de engenharia, dialogar com aquele rapaz que está ali no ensino médio, às vezes até no ensino primário, e mostrar a importância do setor tecnológico para eles e despertar esse interesse. É pensar 20, 30 anos, Duque de como a gente Caxias falou, será não só aquele Duque de mandato. Caxias será um dos primeiros lugares que Vamos o pensar CREA, numa feira de futuro ciências, CREA vai pô. fazer. Não, vamos pensar em tudo. Nós vamos pensar no futuro da cidade de Duque de Caxias, vamos pensar juntos, trazendo pessoas que conhecem, que sejam iguais a você, que tenham um espírito público, que gostem da coisa pública, que amem o próximo, que queiram o melhor para a sociedade, porque as boas Vocação em pessoas servir, né, André? Você que também. têm vocação em servir. Maravilha, Miguel, muito obrigado. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter ter dado uma aula de saneamento ambiental aqui para nós, com termos bem... para todos nós. Eu acho que os termos utilizados aqui não foram aqueles termos tecniquez do engenheiro, foram termos que todos nós conseguimos entender. Então, eu quero te agradecer pela sua agenda, né? E você, Miguel Fernandes, aí, mandando para a galera, aproveita e pede aquele votinho, né, para a eleição, explica aí da eleição. Então, primeiro agradecer também aqui, Laza. É um prazer poder estar participando aqui do início desse projeto, Laza e convidados. Eu me sinto muito honrado. E aproveitando, falando sobre a eleição do CREA, Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e as Geociências, que são os profissionais geólogos, geógrafos, meteorologistas, tecnólogos, técnicos de segurança de trabalho. Nós vamos ter eleição para a presidência, agora dia 17 de novembro, pela primeira vez online, né? E você que possa estar nos assistindo, que é um desses profissionais, não vamos deixar de votar. Pela primeira vez vai ser online, você vai entrar em votaconfea.com.br. Mas se você também não for profissional, tenho certeza que tem um primo, um amigo, que seja também engenheiro ou profissional da área, pede para ele votar. Vocês podem conhecer as minhas propostas em miguelcrea.com.br e lá a gente sempre vai estar podendo avançar nessa discussão. Eu fico muito feliz, André, em a gente poder ter ampliado esse debate. Você sabe aí da minha vocação e do meu interesse, meu carinho em sempre estar discutindo a área de saneamento, e é um prazer inenarrável estar aqui hoje contribuindo isso com vocês. É isso aí, Miguel Fernandes, muito obrigado pela sua participação, obrigado a você que nos assistiu, pela sua paciência, pela sua audiência, e esse é o programa Laza e Convidados. Aqui nós trazemos pessoas trazem ideias, e ideias trazem boas soluções. É isso. Maravilha. Obrigado, Miguel.